Filho, você vai ser rejeitado. Conselho de pai. Você vai ser rejeitado, mas isso não define que você não tem valor, tá? Rejeição não tira seu valor. Rejeição significa que você está tentando. Então, vamos pro conselho. Qual que é o tema hoje? Aprenda a lidar com a rejeição. Todo mundo tem que aprender a lidar com isso. E não é fácil. Mas fica comigo aqui que você vai entender um pouco mais sobre rejeição. Filho e filha. Parte 1. Rejeição não define valor. Nem todo, nem tudo, nem todo não é sobre você. Às vezes é o momento errado, a pessoa errada, o ambiente errado. Mas quando você leva para o lado pessoal, a rejeição vira ferida. Então pensa, nem tudo é sobre você. Tá? Nem tudo é sobre você. Você não é o centro de todo mundo. Você é o seu centro, tá? O seu mundo é você. Mas em volta não gira sobre você só. Então lembra desse detalhe. Uma empresa tem 100 funcionários. Não é você que faz a diferença lá dentro. Se você sair, é só uma engrenaginha que eles trocam. Então, não deixa isso levar para o seu lado pessoal. Não deixa isso virar uma ferida. Tá? Às vezes é momento errado, pessoa errada, ambiente errado. Rejeição é redirecionamento. Se você foi rejeitado, é porque aquele caminho não é para você. Aquela pessoa não é para você. Lembra desse detalhe. Parte 2. O medo de tentar. Muita gente não fracassa, mas ela nem tenta. Como vai fracassar? Porque tem medo. Medo de ouvir não, de ser criticado, parecer fraco, ser julgado. Mas viver com medo é pior do que ouvir não. Viver com medo é pior do que ouvir não. Eu já tive um monte de não em tudo quanto é área que você pensar da minha vida. Um monte. Queria ser jogador de bola. Um monte de não. Um monte. Entrevista de emprego também já tive não. Um monte de não. Muitas coisas que eu queria fazer. Não, antigamente, quando eu queria sair, quando meu pai não falava não, ele falava que eu tinha que voltar até tal hora. Mas até tal hora, vamos colocar aqui, muitas vezes era até 10 horas da noite ou 9 horas. Até esse horário, o pessoal nem tinha se arrumado para sair. Na rua, quando a gente ia dar nosso rolê, começava meia-noite. Eu tinha que voltar até 10 horas. Mas esse tipo de não me abalou. Me fez ser quem eu sou. Hoje eu entendo. E ponto. Mas eu sempre pedia para sair. Até que ele foi melhorando os horários. Quando eu não extrapolava o horário, ele mantinha e melhorava. Quando eu extrapolava, eu perdia a chance. Então eu fui fazendo, fui testando a confiança e fui fazendo. E antigamente era difícil, porque não tinha celular. Não tinha nada dessas coisas. Podia mandar mensagem: pai, eu tô em tal lugar. Ó, pai, vou demorar, vou chegar a tal hora. Não. Era tudo na base da... Você vai e volta 10 horas. Você vai e volta 11 horas. Hoje você pode ir e voltar até meia-noite. Então, foi um excesso de confiança.
Ó, se você parar por causa de uma rejeição, vai perder a oportunidade que nunca saberá que existe, que existia. Quem cresce não é quem nunca cai, é quem nunca para depois de cair. Eu fali 3 lan house antes de eu ter a quarta, que é a que deu certo. Sabia desse detalhe? Tive uma, não deu certo. 2, não deu certo. Cada uma com um problema diferente. E não era nenhuma delas foi falta de cliente, falta de dinheiro, sabia? Deu a falta de dinheiro por falta de organização, estabilidade, não sei o que, sociedade, várias coisas. Mas eu falo assim, porque muitas vezes uma firma fala porque não está entrando dinheiro. A lan house que nós tínhamos entrava dinheiro, só que a gente não sabia administrar. A primeira, a gente gastava mais do que ganhava. E nós éramos três sócios, 3 amigos. A segunda nós éramos em dois. Também. Nossa, tipo assim, o dinheiro entrava todo dia. Chegava na hora de pagar as contas, a gente já tinha gastado porque era muito picado. Não sabia usar o dinheiro. A terceira já foi um pouco melhor, durou um pouco mais. Só que também não deu certo. A quarta que eu montei com um computador, quer dizer que eu já não tinha movimento, não tinha dinheiro, e aqui deu certo. Mas porque eu tinha aprendido. Peguei todos os problemas, todas as rejeições que eu tive na outra. Eu falei, peraí, na primeira aconteceu isso, a segunda aconteceu isso, a terceira aconteceu isso. Então isso daqui não pode acontecer. Então, o meu sonho era ter uma lan house. E eu fui pra cima. E tive a lan house. Legal, né? É top, você tá doido. Quem cresce não é quem nunca cai. É quem não para depois de cair. 3. O poder do não. O não fortalece, amadurece, ajusta direção, constrói resistência. O que dói, ensina. E o que ensina, prepara. O que dói, ensina. E o que ensina, prepara. Então, se você aí tá ouvindo, você é filho ou você é pai, faz parte ou não. Você que é pai tem que falar não. E você que é filho tem que ouvir não. Faz parte do crescimento, faz parte da sua maturidade, faz parte da sua disciplina, faz parte de tudo da sua vida. Não faz parte, tá? Não adianta a gente correr dele. Com um pai, falar não pro filho dói mais do que no filho que tá ouvindo. Talvez você, filho, tá achando que é exagero, mas não. Eu tive dos dois lados, como filho, como pai. Eu sou filho, mas sou pai também. E eu tenho que falar não todo dia. Você não é o não que recebeu. Você é o que faz depois dele. Então continue mesmo sendo rejeitado, mesmo ouvindo não. Continue, procure caminhos, entenda o porquê ou não. Tá? Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, mas uma palavra boa. E lembre, o não faz parte da sua vida. O não faz parte de tudo. Tá? Se essa live fez sentido para você, conselho de pai, aprenda a ouvir não. Tá? Curte, comenta e compartilha. Muito obrigado e até amanhã.